E é verdade, Deus é Pai, amém? Hoje de manhã, quando o pastor El estava ministrando a palavra, né? Eu estava como ouvinte da palavra, amém? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, não é? Então, talvez é melhor ouvir do que falar, né? Eu gosto de ouvir, sabia? Porque a gente aprende, né? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Não tem nenhum recado, não, né? A quarta-feira tem uma reunião dos homens aqui na igreja, às 19 horas, né, pastor? Às 19 horas aqui na igreja, os homens, amém? Oração terça e quinta, às 19 horas, aqui na igreja também. Vai ter o culto das mulheres na terceira quarta-feira. Na terceira quarta-feira desse mês, então, vai ter também a reunião das mulheres, né? Se vai ser culto, não vai? Irmão, não preocupa não, está tudo para o Senhor que você está fazendo para Ele, você está cultuando a Ele, amém? Nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? Que só vale se for culto para Deus, não, meu irmão, tudo que você faz para Ele, você cultua Ele. Se você dá uma oferta, você está cultuando ao Senhor. Se você vem em reunião na igreja com seus irmãos, você está cultuando a Deus, e é tudo que nós precisamos é cultuar a Ele. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, sabe? E como eu estava dizendo hoje de manhã, né, o pastor Elton usou uma passagem que fala que eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, né? E eu fiquei pensando, então o Senhor realmente tem o que é melhor para nós. E talvez nós não entendemos muito ou não compreendemos isso, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou em mim, é porque talvez eu não me relaciono com o meu pai da forma que eu deveria relacionar, né? E é interessante que talvez eu, com 46 anos de idade, estou errando minha idade não, né? Não, 46, estou novo ainda, amém? Oi? Então assim, estou tendo uma experiência legal, né, com meu pai na minha casa, graças a Deus por isso. Deus sabe o que Ele faz, né? E não é porque as coisas ruins acontecem que Deus é mau, em hipótese alguma, diz a palavra que Ele é bom. E Ele tira, né, as boas coisas de tudo isso. E nós precisamos ter isso de Deus, né? Daquilo que é ruim, tirar as boas coisas. Daquilo que para mim e para você talvez representou um mal, nós possamos ter a mente de Cristo para saber que aquilo vai fazer um bem para nós de alguma forma. E hoje de manhã eu fiquei pensando assim, realmente, talvez você não ouve a voz do Pai, ou tem dificuldade de entender a voz do Pai, porque você para pouco diante do seu Pai para ouvi-lo. Sabe, hoje de manhã eu fiquei assim, raciocinando sobre isso, né? E aí nós estamos numa sociedade que talvez muitos aqui não tiveram relacionamento com o seu pai. Isso é uma verdade no nosso meio. E uma verdade crescente, porque a cada tempo que se passa, existe uma legalidade do inimigo na terra que ele tem quebrado esses relacionamentos. O relacionamento familiar, não é assim? O pai e a mãe trabalham, os filhos são criados talvez na escola, na creche, no berçário, talvez na casa do vô, da avó, da tia, do tio, de um parente ou de um amigo. Não que isso seja ruim, tá? Eu não quero assim falar que isso é ruim, porque tem com certeza pessoas que são melhores do que pais que simplesmente fizeram, né? Nós sabemos disso. Mas o que eu quero trazer para você é que essa constituição familiar que o Senhor nos deu, que a palavra diz, a cada tempo que se passa, ela tem sido degradada, ela tem sido cada vez menos consistente. E isso é muito ruim, porque a cada tempo que você degrada um relacionamento, você tem resistência para voltar de novo para esse relacionamento. E tudo que o Senhor quer de mim, de você como filhos, é que nós possamos nos relacionar com Ele. Então hoje de manhã exatamente o Senhor ministrou sobre isso. Talvez nós temos dificuldade para ouvir a voz de Deus,
Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz do nosso Pai. Quando somos criança, nós ouvimos. E talvez não obedecemos, não é assim? Só escutamos, né? Na verdade. Porque o pai fala assim, menino, não pula daí não. Não é? Aí você escutou. Aí o menino está lá pulando, não está? Aí o pai ou a mãe fala assim, mas meu filho, eu falei para você não pular aí, uai. Não é? Aí já mudou o tom de voz, né? Aí passa um pouquinho, ele para, um segundo, né? Porque criança parar 30 segundos fica difícil, tem hora. Essa aí a Elisa está tranquila, né? Deixou a gente orar, levantar ela para cima. É por enquanto, né, Raíza? Aí o pai ou a mãe vai lá, mas menino, eu te falei. Não é? Aí beleza, passou um pouquinho, está tudo bem. De repente você só escuta o quê? O grito, o choro, ou o barulho, não é? Aí você vai lá, mas eu te falei. Não é assim? Meu irmão, é diferente o nosso relacionamento com o Senhor? Não é diferente. O Senhor está falando para mim e para você, amém? Todos os dias Ele fala conosco através desse livro, através do Espírito Santo. E muitas vezes nós escutamos a palavra, mas de fato não ouvimos, porque talvez nos falta o relacionamento. Porque o relacionamento ele gera confiança. O relacionamento ele gera segurança. O relacionamento ele fundamenta fatores que nós precisamos. Sabe? E nós temos um Deus que deseja este mim de você. Então talvez se você, que não teve talvez assim algo que pesou sobre a sua vida, uma visão de um pai verdadeiro, uma visão de um pai presente, de um pai que te socorreu, de um pai que te ajudou. Eu quero te dizer nesta noite, não fique triste por isso. Eu sei que talvez há situações na sua vida que vêm à sua memória, o trauma, o vazio, talvez aquele sentimento que alguma coisa faltou sobre a sua vida, porque talvez o seu pai, ou a sua mãe, não deu a devida atenção naquele momento que você precisou. Eu queria que você entendesse isso em Deus, porque se isso aconteceu, é porque o Senhor tem algo melhor para te mostrar. Se isso aconteceu na minha vida, na sua vida, é porque Deus tem algo a mais para transformar em você, para você ser algo melhor do que aquilo que você já foi um dia. Sabe, eu posso falar de mim, que talvez em todos os meus 46 anos, como eu disse, talvez eu não tive tanto relacionamento próximo do meu pai. Pelo menos depois que eu cresci, Porque quando a gente é criança, a gente relaciona com o pai e com a mãe, porque a gente está ali na casa do pai e na casa da mãe. Mas depois que você cresce, você acha que você pode fazer as suas coisas, você já tem legalidade, você tem responsabilidade, então você começa a caminhar do seu jeito, e talvez você acha que não precisa mais de perguntar a opinião do seu pai ou da sua mãe. Eu lembro muito bem dos presentes que eu ganhei do meu pai quando era criança. Das tundas que eu levei da minha mãe quando era criança. Porque pai ama, mas pai também corrige. Mas talvez eu possa dizer que eu lembro pouco dos momentos que meu pai falava assim, meu filho, não faça isso. Esse negócio não vai dar certo. E você ia lá e fazia. E o que acontecia? Dava errado. Mas Deus tem algo certo para mim e para você. Só nós temos um pai que nos ama mesmo, como diz aquela canção aqui, ó. Quando me esqueço das minhas aflições ofuscadas por tua glória, não é? O que mais? Posso perceber o quão lindo tu és. Tão grandes os teus afetos por mim. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Eu quero deixar aqui um texto, rapidamente com você. Vou tentar ser rápido, amém?
Então há um Deus realmente, meus irmãos, que nos ama de uma forma extraordinária. E muitas vezes nós não reconhecemos esse amor do Pai, porque na nossa vida nós somos traumatizados pela ausência desse amor, do cuidado. E por isso muitos de nós somos carentes de atenção, carentes de carinho, carentes de uma palavra amiga. Mas eu quero dizer para você, você tem um Deus que te ouve 24 horas por dia. Você tem um Deus que está à sua disposição 24 horas por dia. Você tem um Deus que torce para o seu sucesso. Você tem um Deus que torce para a sua prosperidade. Você tem um Deus que quer realizar os teus sonhos. Só que talvez eu perco as coisas boas de Deus porque eu valorizo o trauma. E quando eu valorizo um trauma, eu simplesmente estou valorizando aquilo que me machuca, aquilo que me entristece. Mas você não, você tem um Deus que valoriza você mesmo. Você tem um Deus que com certeza está torcendo para o melhor da sua vida. Agora, Deus torcer para o melhor da minha vida não significa que Ele vai consertar todos os erros que eu cometi. Porque há coisas que Deus não vai consertar. Por quê? Porque Ele quer que eu possa ter a mente que Ele tem. Pensar como Ele pensa. Porque pensando como Deus pensa, eu vou deixar um trauma e vou pensar na bênção que Ele tem para mim. Sabe, eu vou esquecer dos problemas talvez que eu estou passando pela terra e vou lutar para alcançar a glória celestial que nos aguarda. Porque lá é muito melhor do que aqui. Por isso, aqui nós passamos o menor tempo, peregrinos. Mas lá não, lá nós vamos passar a eternidade. Só que eu preciso aprender a valorizar esse Pai que eu tenho. Vamos ler aqui Romanos no capítulo 8. Eu quero ler com você no versículo 32. Amém? Romanos no capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, Ele é um Deus que dá todas as coisas. Ah, mas isso aconteceu, é ruim, meu irmão, pode ter certeza que Deus tem um lado bom disso. Deus sempre vai ter o lado bom daquilo que é ruim. Agora eu preciso aprender a valorizar e a ver esse Deus como Ele é. Porque Ele entregou o quê? O melhor. Ele entregou o primeiro, não foi? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Nós estamos vivendo um mundo de desconstrução. Tudo está sendo construído, amém? As coisas estão crescendo. Casa e mais casa, morrinhos, um monte de telhados novos, não é assim? Cada tempo que você passa em um determinado local, setor, você vê coisas novas. Aparentemente tudo está sendo construído, mas de uma forma terrena, mas na verdade muitas coisas estão sendo desconstruídas naquilo que se refere à palavra de Deus. E o que mais tem sido destruído talvez é a visão minha e sua como filhos de Deus. Por quê? Porque passamos por um período talvez de desestrutura, de dúvidas, de situações que pesam sobre nós. Talvez nós sentimos que há uma falta de cuidado.
Há para nós talvez uma falta de direção. Mas como diz a palavra, como diz hoje de manhã o pastor Elton, sabe, é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem. Ele sabe tudo a nosso respeito. Meu irmão, Jesus, quando Ele foi deixar para mim e para você um modelo de oração, a primeira palavra que Ele coloca ali é o quê? Pai Nosso. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Meu irmão, Jesus poderia ter falado, olha só, vou deixar um modelo de oração para vocês. Quando vocês for orar, você agradece a Deus, fala que Ele é santo, santo, amém? Mas a primeira palavra que Jesus mostra ali numa oração modelo é que existe um Pai. Sabe outro momento que Jesus fala sobre isso, que Jesus estava orando e de repente Ele chega diante dos seus discípulos, vem Pedro, um discípulo de Jesus, e fala para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. O que Jesus fala? Eu vou ensinar vocês a orar. Então fala assim, Pai Nosso, santificado. Meu irmão, Jesus, Ele reconhecia o nome do Pai. Jesus sabia o Pai que Ele tinha. E tudo que Jesus fazia era para honrar o nome do Pai. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que Jesus passou, a primeira coisa que Jesus pensava era no Pai. Então, muitas vezes, eu e você não enxergamos isso, porque na nossa experiência de vida, no nosso momento, talvez, que nós mais precisávamos de uma direção, de uma visão, ou de um colo amigo, ou de um consolo, ou de uma palavra, talvez isso não aconteceu da intensidade que nós queríamos, ou que nós precisávamos. E isso gerou em nós o quê? Uma janela, um trauma. Então eu tenho dificuldade de ver esse Deus que entregou o seu próprio filho por causa de mim e por causa de você. Mas há um Senhor que cuida de nós. Há um Deus que diz que é Pai. E Ele é um bom Pai. Ele é o Abba Pai. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele Deus que não tira os olhos dele sobre a sua vida. Sabe, Ele é aquele Deus que te protege. Ele é aquele Deus que te livra, talvez, de um acidente que você poderia ter algo pior. Ele é aquele Deus que te dá direção. Ele é aquele Deus que te dá provisão. Porque se eu trabalho, eu ganho o meu salário, não é porque eu sou bom, não. É porque o Senhor me deu essa condição de ganhar alguma coisa. Sabe, eu tenho que reconhecer o meu trabalho, mas antes de reconhecer o meu trabalho, eu preciso reconhecer o meu Pai, que me deu esse trabalho. Meu irmão, Ele é esse Deus que cuida de mim, de você. Sabe, Ele é esse Deus que, pai, não passa a mão na cabeça de filho, ou não passa? Passa. Mãe passa, não passa? O menino faz coisa errada e você passa a mãozinha na cabeça deles. Passa sim, quem não passa aqui? Só os pais de antigamente, né, Grismar, aqui. Até para converter, né? Pá, você converte ou senão, né? Não ficou diferente, amém? Ou você vai para Jesus ou você vai para o inferno, né? O caminho é o mesmo, né? Talvez você pode hoje pregar diferente um pouquinho, né? Pregar com mais amor, com mais doçura, né? Passar um melado na palavra, assim. Eu preciso aprender a passar o melado na palavra, sabe? Tem uns que, bate assim tranquilo, né? A gente nem percebe que está apanhando assim. Bate com pena, né? Um dia, eu vou dar um exemplo lá de casa, né? Um dia, eu não lembro o que o Gustavo fez comigo. E eu sei que nós chegamos da ABB, eu acho que ele teimou comigo lá na piscina, não lembro mais. E nós chegamos de lá, ele era pequeno ainda, criança, sei lá, com 7, 8 anos. Pequeno mais ou menos, né? Porque ele sempre foi mais grande, né? Novinho.
E eu peguei uma chinela para bater nele, ele estava com aqueles roupão que você veste para ir para a piscina, né? Grosso, né? E eu bati assim umas 5 chineladas com força. Mas com muita força mesmo, sabe? Até meu braço doeu. De repente eu olhei para ele, ele estava parece que meio rindo, sem chorar. Falei, mas esse trem está errado. Aí até eu comecei a rir, falei, uai, mas esse trem está errado. Ué. Sabe quando você bate e não dói? Aconteceu isso. Não, tem gente que bate, parece que você não está doendo, você está achando bom, você está sorrindo. Então, há momentos que o Senhor faz isso comigo e com você, sabia? Então, eu tenho que aprender isso, sabe? Bater assim mais, né? De maneira dócil. Né? Aprender a fazer o meu irmão converter assim, né? Falar para ele que o inferno, assim, faz um pouquinho de calor lá. Lá tem um pouquinho de aflição, né, divino? Lá no inferno não tem ar-condicionado, meu irmão. Você está vivendo aí cada dia mais calor na terra. Sabe, o clima está ficando cada vez mais quente. Isso significa que lá também é quente. Então, eu quero te falar, aqui você está comprando um ar-condicionado. Lá você não vai ter nem ventilador. Então, meu irmão, é melhor que você siga esse caminho de cá. Porque o de lá, talvez você não vai ter um sorriso. Você vai ter só um choro e um ranger de dentes. Aí você vai levando, né, o irmão para ali. Entendeu? Né? Você entendeu? Amém? Vamos voltar para cá para o Pai. Amém? Então, com toda certeza, eu e você temos um Pai. O Agrismar disse aqui de João, capítulo 1. E eu quero só ler com você aqui de novo. Aliás, antes de ler João, capítulo 1, eu vou só citar para você Efésios, capítulo 3, no versículo 14, diz assim. Paulo diz assim, por esta razão eu me coloco de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo para mim e para você, olha você tem um pai, você tem uma família. Então todos nós podemos ter um pai. E temos esse pai. Porque a Bíblia é clara em falar isso para mim e para você, que Ele é Pai. Agora, existe uma diferença em eu ter um pai e eu ser filho. Porque até Jesus era o primeiro. Depois de Jesus veio quem? Os outros filhos. Sabe, e Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim, veio para os que era seu, ou seja, Jesus veio para quem? Para os judeus. Mas os seus não o receberam. E no 12 diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, todos nós somos criaturas de Deus. Muita gente fala, eu sou filho de Deus, mas talvez você não é filho, você ainda é criatura. Porque para que eu seja filho, eu preciso o quê? Receber Jesus. Eu preciso crer no nome de Jesus. E isso me dá um direito, isso me dá uma legalidade, isso me dá uma autoridade para ser feito, para me tornar filho de Deus. Então eu tenho um Pai celestial, mas muitas vezes eu não me reconheço, eu não me entro debaixo dessa paternidade, porque eu não me torno o quê? Filho de Deus. E eu quero declarar para você nessa noite, eu e você somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. Sabe, nós temos uma família, como está em Efésios capítulo 3. Sabe, nós temos um lugar, meus irmãos, onde nós devemos repousar a nossa vida. Porque na casa do seu pai você tem liberdade. Na casa do seu pai você tem direitos. Na casa do seu pai você tem alimento. Na casa do seu pai você tem a provisão, você tem até presentes. O Grismar ganhou 2 presentes, Grismar. Um de cada um, é? Ah, um.
Eu entendia falando que ganhou um presente do Thales e outro do Kaique. Lá em casa juntou os três para dar um presente. Eu falei, glória a Deus por isso, vocês estão aprendendo. É assim. Amém? E um presente bom. Amém? Não temos que aprender, meus irmãos. Você junta tudo e na fritada dos ovos sai um excelente omelete. Não é assim? Irmão, nós precisamos reconhecer esse Deus que nos tem por filhos. Nós temos que reconhecer esse Deus que é o nosso Pai, que nos dá destino. Nós precisamos reconhecer esse Deus que é o nosso Pai, que nos protege. Como está lá em Isaías 49:15, que eu falei hoje de manhã, que eu coloquei no Instagram. Sabe mesmo que aquela mãe que amamenta esqueça do filho do seu colo. Eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Se nós temos um pai que nós precisamos olhar para ele e valorizar, e você vai falar assim, não, mas eu não tive esse pai que você tem. Irmão, não olhe para os defeitos do seu pai. Olhe para aquilo que ele teve condições de fazer por você. Porque se eu olhar para Deus, por aquilo que Ele não fez para mim, eu vou dizer que Ele é um Deus mau. E muitas vezes Deus não fez algo para mim, porque Ele sabia que aquilo seria um prejuízo para a minha vida. Então olhe para aquilo que o seu pai te deu condições de ter. Talvez seu pai faltou no abraço, talvez seu pai faltou em algum momento da sua vida. Mas saiba que Ele continua sendo seu pai. Sabe, eu quero encerrar com você lá em Romanos mesmo, no capítulo 8. É interessante, a gente acha que Deus não passa a mão na nossa cabeça, né? E Ele passa também, viu? Porque se Ele não passasse, meu irmão, minha irmã, provavelmente eu já não estaria aqui. Não é verdade? Então Deus passa a mão na nossa cabeça também, sabia? Deus vê a nossa falha, Deus vê o nosso erro, Deus vê o nosso pecado. Sabe, Deus vê a nossa ausência todos os dias e Ele continua esperando por mim e por você. Ele continua ali, né, todos os dias, torcendo para que eu e você possamos olhar para Ele novamente. Esse é o Pai que eu e você tem. Quero terminar aqui em Romanos capítulo 8. Vamos ler aqui no versículo 18. Diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E no 9 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmão, então eu sei que você tem passado por momentos difíceis. Eu sei que você tem passado por desafios. Eu sei que há momentos na sua vida, você como homem ou mulher, que você sente frustração, desejo de desistir, de parar. Sabe, mas a palavra está dizendo, olha só, meu irmão, você não compara esses problemas aí não. Você não preocupa com esses sofrimentos aí não, nesse tempo presente que você está vivendo. Porque tudo isso que você está passando, sabe, não se compara à glória de Deus a ser revelada em mim e em você. Então haverá algo do Senhor para ser revelado através de mim, através de você. Então se há sofrimento, se há dificuldade, se há falta, se há carência, meu irmão, passe por cima disso, mas entenda que há algo melhor de Deus para acontecer na minha vida e na sua vida. Há um Deus que aguarda. E há um Deus, meu irmão, que aguarda, não é assim, ó, sentado no sofá, tranquilo, não.
Diz a palavra que ele aguarda com expectativa. Ele aguarda ardentemente. Sabe quando você torce para a seleção brasileira lá na Olimpíadas? Está lá jogando bola, né? E pá. Eu sou um excelente jogador de bola, tá? Faz de conta aí. Aí a seleção está jogando lá, chutando a bola para lá e para cá, né? E pá, e vai fazer o gol. E você está lá no sofá, não é? E você já está quase entrando dentro da televisão, não é assim? Isso acontece com você ou não? Tá, não acontece muito comigo, porque eu só vejo pouca televisão. Mas eu sei que teve medalha de ouro para o Brasil. Aí de repente o jogador joga a bola e você está chutando a bola, não é assim? Aí a bola nem foi gol, você já gritou gol. Mas não nem foi gol, você já está gritando gol. Não é assim? Meu irmão, você está ali ansioso, você está com expectativa, não é isso? Meu irmão, se isso é bom, eu fico imaginando a expectativa de Deus quando Ele fala que Ele aguarda ardentemente a revelação dos filhos. Meu irmão, o Senhor está lá no céu, olhando aqui para a terra e falando assim: ó, Kaique, vai lá, Kaique. Sabe, eu sei que você não consegue, mas continua. Eu sei que você está chorando agora porque você perdeu o seu pai natural, mas, sabe, chora, mas entenda que você tem um pai celestial. Sabe, você está chorando agora porque seu pai não deixou uma herança para você, que você poderia viver o resto da sua vida bem. Não olhe para isso. Olhe para o trabalho que eu te dei, continue firme, permaneça, continue, porque haverá algo melhor para você. Esse é o Senhor, nosso Pai. Ele está disponível para todos. Só que nem todos o reconhecem como Pai. Mas eu sei que você tem um Pai. Eu e você temos um Pai. No momento da sua tristeza, da sua aflição, do seu choro, do seu grito, do seu desespero, clame por Ele. Chame por Ele. Porque Ele é Deus que te socorre. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Vamos orar. Sabe esse Deus que nos ama tanto. Sabe esse Deus, como diz aquela canção: quando me esqueço das minhas aflições, ofuscadas por tua glória, posso perceber o quão lindo tu és. Ele é esse Deus que nos ama. Sabe, Ele é esse Deus que está torcendo, lutando por mim e por você. Sabe, nós não podemos desistir desse Deus. A cada tempo que passa, as aflições do nosso dia, o ofuscamento das coisas diante da nossa mente, tende a nos levar para longe desse Deus. Mas nessa noite eu quero que você entenda que você tem esse Pai, que te resgatou. Sabe, esse Pai que te elegeu, que te escolheu na eternidade, antes que houvesse mundo, Ele já tinha te elegido nele. Quando você era ainda lá uma substância sem forma, como diz lá no livro, nos Salmos, uma substância sem forma no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrevido e determinado todos os seus dias. Entenda que você precisa se tornar esse filho desse Deus. Para pai você não precisa muita cerimônia, amém? Seja filho desse Deus, desse Pai. Não tenha cerimônia para chegar diante dele, não. Reconheça Ele, sim, claro, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso.
Porque Ele é um Deus que ama, mas também Ele é um Deus que corrige. Diz, glória a Deus, amém? É assim. Ao vivo, de vez em quando, acontece algumas coisas. Amém? Mas é melhor ao vivo, né, Marquinhos? Melhor assim. E o Senhor, com certeza, quando Ele nos corrige porque Ele quer algo melhor de mim e de você. Porque Ele fala que Ele corrige aos que ama, amém? Mas Ele açoita aqueles que Ele tem como filhos. Então não preocupa não, meu irmão. Preocupa com aquilo que esse Pai pode te oferecer, porque Ele te ama. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Sabe, antes de nós encerrarmos, depois eu quero orar pelos pais, né? Todos os pais. Amém? E vai ter uma lembrancinha para você aqui, para você levar, você que é pai. Amém? Se de repente o seu pai não está presente aqui, eu não sei se tem quantidade suficiente, né, pastora? Não tem não? Eu não sei. Se seu pai não está presente aqui e sobrar alguma coisa ali, aí você leva, amém? Mas deixa os pais que estão presentes primeiro pegar, né? Eu já ganhei a minha de manhã, tá? Então não vou pegar outra agora não, viu? Aleluia, vamos adorar o Senhor nessa manhã, nessa noite, amém? Vamos declarar que realmente Ele nos ama tanto. Sabe, esqueça das suas aflições, esqueça dos seus problemas, e saiba que você tem esse Deus que te ama. Aleluia. Saiba que você tem esse Deus, sabe, que deseja realmente o melhor seu. Sabe que você tem esse Deus que, apesar das suas limitações, das suas falhas, Ele continua te amando como Pai que verdadeiramente Ele é sobre você. Declare isso. Ele se importa comigo. Ele realmente se importa conosco. Me ama como um furacão, sou como uma árvore. É verdade, Jesus. Que se move pelo seu vento de misericórdia. Declare isso para Ele. Quando me esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és. Isso, fala para Ele. Oh, Ele nos ama. como Ele nos ama tanto. Ele é um Deus que nos deseja. Como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ah, Jesus, obrigado pelo teu amor, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor entregou Jesus por nós. O Senhor deu o melhor por nossa causa. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e tão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama, declare isso. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Aleluia, vamos orar pelos pais. Vou deixar você aí, né? Te chamar aqui para frente, mas depois, né? Vamos ficar cada um no seu lugar, amém? Não vamos desobedecer aquilo que é lei, aquilo que é decreto, tá?
vou te fazer um pedido, se você puder, é claro. Você que é pai, eu queria que você ajoelhasse na sua cadeira aí. Se você não puder ajoelhar, que você pudesse sentar. Se você puder, é lógico. Se você não quer ajoelhar, sente-se. Mas eu quero fazer uma oração nessa noite sobre a sua vida. Nós que somos pais já crescemos, somos adultos, e muitas vezes nós deixamos de reconhecer o nosso pai porque saímos da condição de filhos. Mas nessa noite eu quero orar sobre a sua vida, para que você possa reconhecer esse Deus que você tem, que é o seu pai. Esse Deus que quer te dar destino, esse Deus que quer te dar estrutura, provisão, esse Deus que quer te dar autoridade na terra, esse Deus que quer trazer sobre você sabedoria, discernimento, entendimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos ao Senhor, mas nós nos colocamos, ó Pai, a nossa oração diante de Ti, diante do Teu trono. Oramos, ó Pai, para cada um de nós, ó Deus, que somos pais aqui na terra. Meu Deus, que possa vir sobre nós, ó Pai, a Tua legalidade, a Tua autoridade, o Teu poder, para que sobre nós, ó Deus, possa reinar a Tua vontade, o Teu desejo, reinar em nós o melhor do Senhor. Eu te peço, Deus, direção do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Deus, a provisão do Senhor sobre os nossos negócios. Eu te peço, Deus, direção do Senhor para, meu Pai, cuidar, para direcionar a nossa casa, as esposas, os filhos, meu Pai, os filhos naturais, os filhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser esse Deus de destino, esse Deus que nos deu uma herança, esse Deus, ó Pai, que tem cuidado de nós todos os dias. Cuida de cada um aqui, Senhor, cuida de cada pai, cuida de cada um, ó Pai, que realmente representa uma casa, de cada sacerdote. Que seja mesmo o Senhor, ó Pai, o Deus dos céus e o Deus da terra, para que nós possamos verdadeiramente viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, pegar a sua lembrança.